Medo, trevas, crimes reais. Não, você não colocou no podcast errado, esse não é o modus operandi, embora eu seja muito parecida com a Carol Moreira. Esse ainda é o Rato Ruiu a Roupa. Moju, é um filme... É super sério aqui agora. Filha, é super sério aqui, por favor. O Rato Ruiu a Roupa de hoje é especial. Estamos inaugurando um quadro chamado True Fashion Crime. Sim, crimes da moda. Barulho de sirene. Quer na pausa? Eu sou a Gabi Fernandes e hoje no Rato Ruiu a Roupa a gente vai falar sobre golpistas da moda. E sim, vocês conhecem muitos deles. Ana Sarokin, é um nome que te diz alguma coisa, Laila Mafra? Eu diria que sim, e para algumas pessoas acho que também vai dizer. Mas tem um outro nomezinho aí que realmente é estourado nas maiores paradas do crime da moda, de fato. Crime da moda. Ela é a nossa first... Não, eu diria first porque golpistas dentro da moda... Tem muitos, conhecemos alguns. O primeiro. Mas ela é hit. Ela é uma popstar dos crimes da moda. E aí você deve estar pensando, crimes da moda é o quê? Usar calça saruel em 2025? Não. Crimes da moda são realmente crimes cometidos por pessoas fashionistas ou que utilizaram da moda como artifício de cometer um crime. E hoje a gente vai conhecer a história dela, Ana Sarokin, mais conhecida como Anna Delvey. Delvey. Muito bem. Ela ficou mundialmente conhecida quando a sua história foi transformada numa série pela Netflix em Inventando Anna, que Laila Mafra é muito fã. Sim, uma série muito bem feita, muito bem produzida, que conta a história dessa socialite que, na verdade, se tornou uma socialite através de grandes mentiras. Se enrolou bastante, foi parar no tribunal. E, poxa vida, pensa, foi parar no tribunal, foi presa? Sim, foi. Mas também foi no tribunal que ela hitou com seus lookinhos. Ela hitou. Vamos voltar um pouquinho e conhecer a história da Anna Delvey. Ela conseguiu enganar tanta gente que realmente a mulher virou inspiração para se tornar uma série e um documentário, não somente uma série. A Ana, que na época ainda era Ana Sarokin, nasceu na Rússia em 23 de janeiro de 91, ou seja, 33, 34 aninhos? Bem novinha. Bem novinha, olha eu com 30 falando já, né? Agora tô achando super nova. Bem novinha mesmo. Aquariana, o que dizer, né, dos aquarianos? Na Rússia, até onde a gente sabe, ela tinha uma vida... ok, né? Morava com o pai, que era motorista de caminhão, e a sua mãe trabalhava em uma loja de conveniência e depois virou dona de casa. Então, assim, não era rica, mas também não era pobre de maré. Era tipo uma vida ok, normal. A própria Ana, em uma entrevista, afirmou que ela teve uma infância feliz, mas um pouco solitária, já que o irmão mais novo dela nasceu quando ela já tinha 13 anos de idade, ou seja, 13 anos de diferença aí. Com 16, a Ana e a família dela se mudaram para a Alemanha. E aí, no novo país, ela teve dificuldade de aprender a língua, até porque é alemão. Acho que pra qualquer um, né? Línguas difíceis, não dá pra falar nativa do russo. Também não é leve, né? Nada leve. Mas não o deve Henry ser já muito foi pra tranquilo. Moscou pra coisas de moda. E eu sei falar russo. Fala pra gente algumas coisinhas. Spasiba. Que Uau. significa? Obrigado. Só isso? E eu passei 5 dias lá. Pra falar isso aqui. Spasiba. Tudo. Melhor que muita gente por aí. Eu, por exemplo, não sabia nem o que spasiba significa. Ela teve dificuldades com a língua, teve dificuldades na escola, e aí ela se mostrou uma garota tranquila, reservada, né? Não tinha muitas amizades, e foi isso. Depois que ela se formou no ensino médio, a Ana foi pra Inglaterra. Nossa, ela aprendia uma língua e se mudava. Pra tentar estudar na Central St. Martins, que, pra quem não sabe, é uma das melhores, maiores universidades de moda e artes lá de Londres. Aqui, ó, Camorangoni. Eu sempre vou falar isso, desculpa, é uma piada muito engraçada. Mas não deu certo por lá e ela voltou para a Alemanha, onde trabalhou como estagiária em uma empresa de relações públicas. Então aqui a gente já vê que a gatinha, ela queria trabalhar com moda, ela queria trabalhar... Ela queria ser uma artistona. Já tinha o pezinho ali nesse lugar... Fashionista. Do fashion, de querer... E assim, nesse lugar também de ir um pouco atrás das coisas, né? De ser determinado. A gente pode falar isso. Nossa,
Que bonito falar isso de uma criminosa. Ela era tão E todos os criminosos foram determinados É verdade. Em fazer algo, a cometer algum verdade. crime. É verdade. Tava indo tudo muito bem, tudo muito legal. Uma clássica história aí de vida de uma millennial, né? Com dias difíceis, dias mais fáceis. Assim, a gente seguia a nossa vida conquistando as coisas um pouquinho. Mas tudo se transforma quando a gata se muda para Paris. Essa mulher viajada, hein? Pra trabalhar. Também como estagiária, só que desta vez pela revista de moda francesa Purple. Muito famosa, por sinal. E segundo ela, foi quando ela pisou na Cidade de Luz que ela abandonou o Anna Sorokin e se tornou Anna Delvey. Eu queria muito entender de onde que ela achou que Anna Delvey era melhor que Anna Sorokin. Anna Sorokin é super... Eu acho muito ótimo. chique. É chique, né? chique. Mas assim, acho que faz muito sentido com o que ela vai vir a construir aí, né? Ah, sim. É a questão de uma nova pessoa, uma nova mulher. Mas pô, Anna Sorokin é muito mais forte. Enfim, quando a Anna se mudou pra Paris, ela começa a trabalhar no mundo da moda e se apresentar como Anna Delvey. E ela, enfim, se sente pertencente a uma realidade. E aí isso aqui, acho que só psicólogos podem explicar, que talvez ela fosse uma pessoa extremamente tímida mesmo, e talvez ela sentisse essa necessidade de... Dissociar. Um Muito pouquinho. do passado. Eu tenho muita certeza disso pela série. Pois é, assim, psicólogos explicam, não é muito meu caso. Ela deixou de ser Anna Sorokin, se transformou na Anna Delvey e ela estava nesse mundo aí rodeado de moda, de arte. Era um sonho que se tornou realidade, até porque todo mundo que gosta de moda em algum momento da vida já quis ir para Paris. Com certeza. Quero muito, inclusive. Mas a grande diferença aqui é que, através dos relatos da própria Anna, que ela deu várias entrevistas falando sobre isso, ela não se tornou uma outra pessoa. Ela não assumiu uma nova personalidade ou algo do gênero. Ela sempre foi essa mulher que vivia e existia para usufruir de luxos, só que não tinha as oportunidades. E ela sempre foi a Anna Delvey. Mas ela vivia como Anna Sorokin. Sabe assim? Por isso que a gente acha que é uma grande desassociação mesmo, né? Eu acho que essa questão do... Esta ambição, este desejo sempre existiu ali. E aí, quando ela viu como ela conseguiria ter essa oportunidade, ela percebeu que ela gostaria de ter esse outro nome, essa outra persona. Mas Assim, que sempre foi ali um desejo dela fortíssimo. E até agora tá tudo ok, porque não é crime mudar de nome. Não, nome social tá aí pra isso, qualquer um pode também. Agora que o negócio começa a ficar mais diferenciado. Em 2013, a Anna se muda para Nova York, na Big Apple, e ela não muda só mais o nome, mas ela começa a querer viver de uma forma diferente. E assim surge uma grande mentira. A Anna Delvey, que frequentava a alta sociedade, que conhecia pessoas famosas, influentes e que, por fim, deu golpes que totalizaram cerca de $275 mil entre os meses de novembro de 2016 a agosto de 2017. Então, só mudar de nome não foi, né, só um capricho, qualquer coisa do gênero dessa mulher, que é uma mulher cis, enfim. Ela queria realmente se transformar numa persona diferente e ela botou as asinhas de fora quando ela chegou em Nova York. Exatamente. E eu acho que uma coisa muito interessante que a gente vai falar mais aqui, mas é justamente como ela conseguiu entender como funcionava essa alta sociedade e como ela botou isso em prática ali durante esses golpes e como ela fazia. Porque, no fundo, a grande verdade é que ela só sabia exatamente onde estar, com quem falar e como falar, como exportar. Enfim, o que é uma grande tudo que se precisa no mundo da moda. Exatamente. É uma grande questão de imagem, aparência, que é mais ou menos essa ideia de trocar de nome também. Acho que vem muito disso. Aí aqui a gente falando sobre a Anna, você deve estar se perguntando, mas como é que essa mona conseguiu inventar tanta coisa, conseguiu enganar tanta gente? Como? É tão fácil assim? Será que é tão fácil assim? Nunca é tão fácil, mas é uma fórmula que depois que a gente sabe, então fica assim, era o que precisava ser feito, né? Ela entendeu como funcionava tudo e fez o famoso estar nos lugares certos, nas horas certas, o ver e ser visto, que a gente ama falar aqui, o que é muito importante dentro da indústria da moda. Então, tá relacionados ali com os assuntos de moda, de arte, tá nos lugares que as pessoas falam sobre isso, nos eventinhos, o famoso networking, que a gente chama aqui em São Paulo, onde tudo é networking. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante dela, assim, é que ela sabia tanto esses signos de pertencimento dessa alta sociedade que ela não era uma pessoa carismática ou que era de fácil acesso. Ela sabia, inclusive, que o que ia chamar a atenção dela era justamente ela parecer muito... Inacessível. E eu acho isso inteligentíssimo. É o mistério de, meu Deus, quem é aquela pessoa e chegar por este outro lado, né? Que pode ser mais difícil, mas eu acho que é um pouco mais eficaz, assim, principalmente falando do mundinho da moda.
E também para além de, né, estar nesses lugares com as pessoas certas, nos lugares certos, é o famoso estar vestido da forma correta. Usar as marcas que devem ser usadas. É a transformação da... Estar vestido como você gostaria de ser e não como você é. Fake it till you make it. Ela é um super fake it till you make it, né? Realmente. Que é o faça, finja até você conseguir estar lá. Mas é a famosa cena do Diabo Veste Prada, onde ela, de uma hora pra outra, entra ali no guarda-roupa Vogue e come on Vogue, ela se transforma em alguém, assim. Mas é essa bomba, assim, do estar no lugar certo, vestida da maneira certa, tu acaba, entre muitas aspas, conseguindo pertencer àquele local, de uma maneira mega fake e tal, mas é a primeira porta de entrada. Chamando a atenção da maneira correta. E aí ela começou a frequentar esses lugares com as roupas ricas e tudo mais, só que você fica pensando, pô, pra bancar esses grandes luxos... Você precisa Não é de fácil. dinheiro, não é mesmo? Não é tão fácil assim, você precisa de uma graninha. Porque provavelmente esses novos amigos dela não vão terminar dessa baladinha aí, depois que eles estão usando os lookinhos carinhos deles, eles vão na esquina comer um cachorro quente. Eles vão em outro restaurante caro porque rico, nunca sabe a hora de parar de gastar dinheiro. Então todo rolezinho, imagina, milhões. Deixa ali tranquilamente 10 mil numa noite pra começar. É o start. Exatamente. E toda vez que ela fazia uma nova amizade, ela contava que a sua riqueza vinha através de um fundo fiduciário, não sei nem o que é isso, onde ela tinha cerca de 60 milhões de euros e que em 2013 era equivalente a mais ou menos 82 milhões de dólares. E aqui eu achei ela icônica, porque eu achei muito... Como que eu posso dizer? Muito específico, né? É muito inteligente. Ela sabe exatamente o que fazer pra conseguir... Exato. Ó, eu vou inventar isso daqui e aí o que vai acontecer? Você vai acreditar que eu tenho esse dinheiro e aí vamos contextualizar o fundo fiduciário pra quem não... Por favor, pra mim. Não está familiarizado. O fundo fiduciário é essa ideia de que você tem tem um dinheiro retido por conta de família que você daqui a pouco vai poder pegar. É basicamente isso. Falei de forma muito simples, mas é basicamente isso. Então ela basicamente fala, eu tenho uma certa herança, eu tenho um dinheiro que por enquanto eu ainda não posso pegar, mas daqui a pouquinho eu pego, hein? E isso é inteligentíssimo na história dela. E assim... É uma estratégia realmente de ouro pra tudo que ela vai fazer a partir disso. Golpista? Sim. Estudada? Também. Exatamente. Tem que estudar muito pra Pra ser ser Delve. golpista, ser uma boa golpista. É sempre importante também lembrar que essa mentira dela do fundo fiduciário fazia sentido porque ela estava nesses lugares caros com roupas caras. Você não pode chegar na rua para qualquer pessoa e falar, então eu tenho um fundo fiduciário, compra pra mim essa Dior. A pessoa não vai cair. Mas aí quando a pessoa tá riquíssima, vestida de coisas muito caras, ela vai lá e fala pra amiguinha, ai amiga, por favor, me compra essa bolsa super cara, porque eu te pago depois que meu dinheiro sair. Do nada a Ana Delvey ficou bem paulista. Eu achei bem gaúcha. Bem gaúcha. Mas isso é o famoso a moda fala. Tu acredita na promessa de uma pessoa te pagar daqui pra frente porque tu tá vendo ali que ela tem dinheiro pelas roupas dela, os lugares que ela tá, ela não vai te dar um calote. Por essa aparência, ela jamais seria golpista. E esse é o grande perigo da moda. Cara, isso é muito foda, porque ainda assim, eu não cairia nessa. Primeiro, porque não tenho esse dinheiro. Segundo, que eu sempre fico pensando, nossa, cara, não sei se é verdade. Sabe, o tipo de pessoa assim, que eu não sei se eu cairia no golpe do Pix. Mas é que ela fazia o golpe do Pix ser muito caível. Por quê? Ela soube jogar o jogo de uma maneira muito louca, que é o jogo do carisma. E aqui o jogo do carisma não é sou fofa, sou simpática, sou legal. É justamente o que a Laila falou. É aquele lugar do tipo, tem uma energia magnética, tem uma coisa meio... Sou cativante, sou poderosa. Porque a grande questão aqui do carisma não é o carisma que a gente conhece do... Cara, que pessoa da hora. Não, é aquela não é o carisma pessoa... que ganha BBB. Exatamente. É o carisma da galera da moda, que é esse carisma, na verdade, que parece uma pessoa muito poderosa, ou então que sabe muito das coisas, ou é muito fashionista. E principalmente na moda, que é muito visto. Que chega na festa e para a festa, porque a aparência está impecável. É este carisma aqui que a gente tá falando. E durante praticamente um ano, a Ana foi aplicando golpes em vários amigos, em várias marcas, em bancos, e até chegar à sua cartada final, que seria a criação. Isso foi muito foda. Ela é bem ambiciosa. A criação de um clube privado de artes, que se chamaria Fundação Ana Delvey, que teria como sede a Church Missions House, um edifício histórico de Manhattan. Ela foi alto, né? Ela foi gata muito alta. Se colar, colou. Gente, mas isso é uma parada que eu acho muito louca, porque se eu fosse uma golpista, eu ia ficar tão quietinha na minha... Ah, mas acho que aí esse é o ponto porque que dá certo até algum ponto, né? Chega uma hora que fica megalomaníaco, cara, né? eu acho que... E aí, eu acho que todo golpista cai nisso, tá? Eu gosto muito, inclusive, tem um
um documentário na Netflix que não é sobre Ana Delvey e não é sobre moda, mas é um golpista famosíssimo aqui do Brasil, que inclusive foi pego no momento em que ele foi dar entrevista pro Amaury Júnior. O VIP lá. O VIPs, obrigada, perfeito. Muito bom esse Ele documentário. fingiu que ele era filho do dono da Gol. E aí ele foi ser entrevistado pelo Amaury Júnior. E é isso, eles se caem no momento que eles estão achando muito fácil. Exato. E que eles são tão poderosos que nada derruba. Sim. E aí, para sua grande empreitada final, ela simplesmente começou a falsificar documentos atestando que ela tinha essa grana desse tal fundo fiduciário. Mas aí, dessa vez, o banco não caiu no papinho dela, não emprestou o dinheiro para ela, porque ela também não pediu R$2, ela pediu 22 milhões de dólares. Eu queria só um empréstimo. Mas assim... Coisa pouca, tranquila. Pouca. É só pra abrir a minha fundação. E é 22 milhões de dólares. E assim, interessante porque na série tem todo esse momento que ela vai atrás realmente de tentar fazer todo esse trâmite da fundação. E ela realmente acredita muito nessa fundação. Inclusive, pra ela, seria um momento em que ela de fato conseguiria esse dinheiro que por muito tempo ela tá só num golpe. Porque a fundação Ana Delvey, inclusive, seria uma coisa meio das Lu. Da Ana Delvey, assim. Seria uma fundação de moda, arte, uma curadoria. Então ela ia chamar essas pessoas da alta sociedade que ela já estava muito próxima pra estar ali. Então, de fato, se desse certo, talvez a gente nunca ia saber que ela era golpista. Sim. Mas aí, o que aconteceu... Deu errado. Deu errado, exatamente. Mas essa altura do campeonato aí, além dela não ter conseguido esse empréstimo, afinal, 22 milhões de dólares, a Ana também já não estava mais conseguindo sustentar esse discurso de mulher rica. Ela não conseguia mais se manter nos hotéis com essa história de, gente, vou ver e te aviso, pendura pra mim. Ela também já era muito tempo, né? Ela já tinha alugado um jatinho e dado calote na empresa de aviação também. E no final de tudo, o que foi mesmo a sua ruína, o que foi assim o ponto final, foi ela fazer com que uma amiga pagasse uma hospedagem caríssima em Marrocos, porque ela não tinha dinheiro e tal, né? Aí essa amiga, a Rachel Williams, depois de ter levado um belo de um calote no valor de 62 mil dólares, porque a gatinha também não queria ficar no Ibis Budget, ela queria ficar sempre nos mais. Pior, né? Não foi nem um cartão, foi no cartão da empresa que essa guria trabalhava, o que foi... Que daí ia fazer uma cagada imensa, né? Enfim, aí ela se viu desesperada, porque ela pagou no cartão da empresa, ela pagou no VR dela, e aí deu uma grande merda, e aí ela denunciou a Ana, porque a amiga nunca mais pagou, e foi isso. E foi por causa disso que ela foi pega. E um ponto assim, é porque ela sempre foi dando golpes em pessoas muito ricas, enfim, que de certa forma não prejudicava Faziam tanto. falta. Exatamente. Mas pelo fim ali, perto dela ser pega e as coisas começando a dar meio errado, Ninguém mais algumas acreditava. pessoas já estavam ligadas quem era ela, que ela dava uns golpes. E aí ela foi tentar dar um golpe numa CLT, né? Aí Uma CLT. Daí A fudeu. CLT Contado, vai né? atrás dos seus Ela direitos, vai. entendeu? Não, nunca passei a perna numa CLT. A É gente isso. já emprestou R$100 e aqui, ó, lutou. Exatamente, mas não tem nem Nossa. como. Unhas Amigo, Meu amor, lembra você do paga meu em Pix? 10 vezes, mas você vai me devolver. Exatamente. A última coisa que eu paguei com meus amigos que fiz Splitwise. Depois de 2 semanas sem pagar, É eu isso aí. mandei. Eu vou botar vocês tudo no Serasa. É isso mesmo. Eu não estou brincando. Então foi por causa disso que ela caiu. Com a denúncia dessa Rachel, outras denúncias começaram a vir à tona, porque daí foi meio que isso, né? Tipo, gente, é verdade, ela não me Mas se pagou parar- aqueles 60 mil. Se eu parar pra pensar bem... Não tá fazendo falta, mas assim, é meu. Em 2017, a Ana foi detida para ser julgada pelos seus crimes, mas foi somente em dezembro de 2018, que agora todo mundo já sabia que não era a Ana Delvey, era Ana Sorokin. Ela apareceu no Tribunal Penal da cidade de Nova York para rejeitar um acordo judicial que a libertaria da prisão e a deportaria de volta para a Alemanha, decidindo então ir a julgamento. A Mona prefere ir a julgamento do que ir pra Alemanha. E assim, na série conta, né? Ela tinha muita certeza que ela não ia ser sentenciada, tá? Não sei porquê. Enfim, ela tentou um puta de um advogado. E aí o dinheiro foi, ó... Que dinheiro. Ela meio que tava um pouco certa de que ia dar certo. Que eu acho ela bem delulo. Nossa. Não, Enfim. pra se construir essa história, a gente É, precisa de sim, um pouco exatamente. ser delulo, né? A história da Ana já tinha se espalhado aí por toda a mídia americana e através de uma reportagem escrita pela jornalista Jessica Pressler, publicada em 2018 na revista New York Times. E aí todo mundo ficou super fissurado em saber quem era essa mulher que tinha conseguido dar o golpe em diversos ricaços da cidade. Acho que um ponto também dela é que ela se ferrou muito, porque aí já pega no ego da galera, né? Ah, sim. Ela não foi brincar com gente pequena. Aí, tipo, é um monte de ricaço, todo mundo fala, olha lá que burro. É, complicado. Nossa, é o pior público pra você
zoar. Durante o julgamento, a mídia estava toda em peso lá acompanhando o caso e a Ana, que não é boba nem nada, aproveitou da ocasião para mostrar que tem um olhar apurado no mundo fashion, afinal de contas, ela chegou até onde chegou porque ela gostava de comprar roupinhas caras. Para vocês terem uma ideia, a Ana teve a ajuda de uma estilista, a Anastasia, Anastasia, né? Anastasia Walker. E segundo a imprensa, para se vestir no tribunal. Loucura. Muito foda. Sim. Muito foda. O styling de hoje, meninas, é pra look para o tribunal. Sim. Get ready with me Pro for the tribunal. Já teve pra CPI, né? É um passo pra conseguir pro exato. tribunal. E segundo a jornalista do The New York Times, que cobriu o julgamento, uma das sessões chegou a ser atrasada em mais de 1 hora. Porque ela se recusava a vestir o que tinha disponível. Não, sério, ela é muito insana. Diva. Assim, realmente. entre muitas aspas, mas diva. Cara, o pau comendo, tu pronta pra ser presa, e ela tipo assim, gente, que loucura. Não vou com isso, não. Não, e assim, como é retratado na série, por exemplo, esses momentos, ela era histérica, tá? Não era tranquilinho, assim, ai, gente, não gostei, tá? Tipo assim, isso é um absurdo, essa roupa é ridícula, eu não vou entrar com isso. Era mais ou menos assim. E eu não duvido. Muito foda. Todos os looks que a Ana usou no seu julgamento, entre eles as grifes Yves Saint Laurent e Miu Miu, muito foda, foram postados na internet, inclusive no perfil oficial, se é que podemos dizer assim, né? Com as fotos das roupas usadas pela Ana ainda ativa no Instagram. Se você tiver curiosidade, o arroba vai estar aqui em algum lugar desse podcast e você pode ver essas fotinhas também lá depois. Mas as roupas bonitas e o de marca não salvaram a Ana da sentença, onde ela foi condenada ao mínimo de 4 e ao máximo de 12 anos de prisão. O que dependeria do seu comportamento, que julgando pela série não é dos melhores. E ela também foi multada, e aqui eu achei bem pouco, $24 mil, e condenada a pagar uma restituição de $199 mil. Eu só queria comentar também que esse arroba foi um grande frisson, tá? Porque teve toda essa questão da gente ter tido uma reportagem sobre isso, que saiu e deixou o caso famoso. E aí, o que ela começou a fazer? Ela fazia... A cada dia de julgamento, a imprensa foi aumentando. Porque virou um grande momento. Foi um pequeno... Ai, vou falar isso. Foi muito o Instagram como este local de fofoca. Isso não existia muito ainda. Então imagina que isso foi quase que uma revolução, assim. Quase um rolê meio... Caralho, que diva, disruptiva. Aconteceu, entendeu? Exatamente. E a gente sabe que isso faz um tempo ainda, mas a internet hoje continua dando poderes a pessoas. Exatamente. Por, sei lá, por looks às vezes, mas a internet é esse lugar de fazer as pessoas brilharem, independente do motivo que elas estejam ali pra brilhar. Mas vocês querem ver uma decepção muito grande? Em 2021, a Ana foi libertada por bom comportamento, mas ela foi presa 6 semanas depois. Pela agência de imigração dos Estados Unidos por tentar sair do país após seu visto ter vencido. A mulher faz o que faz. E depois de 6 semanas é presa por causa do visto. E daí esqueceu de renovar, né? Nossa Senhora. Desde outubro de 2021, a Ana vive numa prisão domiciliar em Manhattan, após pagar uma fiança de $10 mil. Mas aí você pode estar se questionando o que ela está fazendo da vida dela. Eu espero que blogueira de moda. Pois então, ela se mantém ocupada aprimorando as habilidades de artista que ela tem, vendendo gravuras e pinturas que variam de 250 a $25 mil por meio do Founders Art Club, com sede em Nova York. Inclusive, foi uma Ela questão... venceu. Ah, super. E foi uma questão quando a série lançou, que é uma discussão que sempre é colocada à tona, que é tornar essas pessoas celebridades. Muito famosas. Obviamente, quando a série lançou, teve mais uma vez um boom, ela voltou a ter ali um momento de glória, de certa forma. Assim como foi na época que saiu as fotos do Instagram, que ela mesma teve a ideia e tudo. Sempre é uma discussão válida, mas também é muito aquela questão... Entendo a ideia do, poxa, por que a gente vai falar sobre isso? Mas também é uma questão de sociedade, né? Em geral, as pessoas têm isso. As pessoas foram na casa da mulher abandonada pra tirar foto. Então, não sei se é condenar a obra em si ou se é um comportamento que é muito esquisito mesmo, né? Sim. Completamente. E se engana quem acha que ela tá na merda, porque nos primeiros 6 meses a gata já fez $250 mil, o que é muito louco, porque ela precisou passar por tudo isso pra que agora as obras dela valham esse valor. Isso é doido. Porque se ela fosse só uma grande artistona que não tivesse feito isso tudo que ela fez agora e tivesse só pintando as obrinhas dela, provavelmente ela não teria ganhado essa grana. E ela continua com
com a paixão pela moda. Inclusive, ela, ao lado de Kelly Cutrone, profissional de relações públicas da moda, as duas se uniram para formar a Outlaw Agency. Que é um nome maravilhoso, né? Muito foda. Para ajudar a estilista Xiao Yang a lançar sua marca homônima, Xiao, fazendo inclusive um desfile de moda. Um desfile de moda dentro do apartamento dela, porque ela não pode sair. Tá vendo? Ela é muito diva. Empreendedora. Pra dizer o mínimo. Eu acho ela bem formada em Daslu. Mas ela com certeza sabia desse caso Sabia. de cor. Mas uma coisa que eu lembrei agora aqui, e que né, até foge do nosso roteiro, é de, cara, como é necessário ainda algumas das skills que a nossa diva aqui teve pra entrar no mundo da moda. Eu acho isso, assim, perfeito, inclusive. Acho que uma das grandes reflexões desse episódio é exatamente isso. O quanto formulinha e o quanto as pessoas não mudam esse pensamento e o quanto isso acaba tornando a moda esse local chato, esse local em que a gente sempre pensa que as pessoas estão sempre julgando as pessoas, que traz a futilidade, a frivolidade muito acima. E acho que essa é a prova concreta de que, sim, é só isso mesmo. Que precisa, e é só isso que funcionou. precisa. Porque a gata ganhar dinheiro com isso até hoje me pega. É isso, assim, o fake it till you make it, se você for perguntar pra muitas, se não dizer quase todas as pessoas que hoje trabalham com moda, em algum momento elas tiveram que fingir que eram até ser, sabe? Esses são os limites, né? A gente tem o fingir no limite do... estamos fingindo. E aí vai pro crime. Que já vai pra outra coisa. Exatamente. Mas ser Lulu tá liberado. Mas é uma questão séria, assim. Eu acho que o mundo da moda, particularmente, ele é bem essa bolinha, assim, fechada... E que entra quem tem que entrar. E pra entrar tu tem que ser desse jeito. E você não vai... E assim, mudou muito o mercado de moda. Mas ele continua muito parecido. É que você precisa seguir certos padrões. Você precisa ter certas coisas pra... Ou ser indicado por... Ou ter amizade com... Ou vestir ou estar. E aqui tá a prova de que sim, é isso. E basta só ter isso também, né? Sim. Tipo... As pessoas têm que ter isso e têm que ter os seus talentos, têm que ter isso e têm que ter as suas habilidades, mas se você tiver só isso, também é possível. Tá aqui, né? E como acaba faltando a profundidade mesmo, né? Nessas relações. Era muito fácil, só pelo status que ela parecia colocar ali, né? Entregar para as pessoas. Totalmente. Se é fake until you make it, a gente queria agradecer ao nosso 1 milhão de seguidores. Muito obrigada. A gente tá muito feliz. A gente agradece a todos vocês. A gente quer agradecer todas as marcas que estão patrocinando essa nova temporada. Isso. A gente tá negando marca, porque também fica muito chato. A gente tá tendo que selecionar, porque tá super difícil mesmo. Ainda tem uma cota de $250 mil. Pra quem quiser. A gente tá fazendo promocional, tá? Exatamente. É fake until you fake, pelo visto. Muito da hora. Bom, acabou o nosso True Fashion Crime de hoje. O nosso primeiro. Number one. Nosso primeiro. Comentem aqui outros crimes da moda pra gente dar uma pesquisada e a gente fazer episódios especiais pra vocês. Inclusive, coisas que vocês nunca ouviram falar. Será que é boato? Será que é verdade? É apenas uma fofoca? Comenta aqui que a gente quer saber. A gente vai pesquisar e a gente vai trazer pra vocês. E olha que golpista da moda não falta. Dá pra gente também fazer um por semana, Só né? o que a gente conhece, a gente pode trazer algum. Mas ó, será que a gente fala os que... Aquele do... Eu acho que a gente pode trazer aqui, inclusive. Será? Será que eles vão gostar? Bom, gente, vamos encerrar, porque daqui pra baixo a gente vai estar comentando crime também. Ai, mas uns brasileiros era legal a gente falar, né? Eu acho. E tem, né? E tem. Tem, os famosíssimos. Nossa, famosíssimos. Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau! Esse podcast é produzido de maneira independente por Laila Mafra, Henry Moy e Gabi Fernandes. Direção-geral, assistência de produção, Gabriel Vaccaro. Roteiro, Esther Marques. Edição, Morocha, pós-produção. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau!